A paz de Deus. Vamos ao estudo de hoje. A justificação é pela lei ou pela graça? Está escrito: separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, versículo 4. Estaria Paulo ensinando através deste texto que aquele que cumprir as leis de Deus estará destituído da graça? O raciocínio confuso desta objeção está na ideia equivocada do que significa biblicamente a palavra justificado. O ato divino de justificar um pecador ocorre no momento em que ele vai a Deus arrependido para buscar o perdão. No antigo pacto, ele levaria um cordeiro para assumir a sua culpa e morrer no seu lugar, pois o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então ele estaria limpo, sem a culpa daquele pecado sobre si, estaria justificado perante Deus. Já no novo pacto ou nova aliança, o sacrifício do Santo Cordeiro, que é Jesus, já foi feito suficientemente uma única vez. Basta arrepender-se com sinceridade e clamar pelo seu sangue. É desta forma que se alcança a justificação, com arrependimento e fé. Porém, ensinar que o homem pode apagar a culpa, isto é, a desobediência passada à lei de Deus, e continuar a não obedecê-la, é zombar da graça de Deus e pregar outro evangelho. Pois pecado é justamente a transgressão dos mandamentos de Deus. Vemos em 1 João 3, versículo 4. Quando pregamos a observância dos mandamentos de Deus, não estamos pregando o evangelho diferente daquele que já foi escrito. Estamos simplesmente crendo nas palavras do apóstolo João, que diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, versículo 3. Estão as Escrituras simplesmente convidando o agora justificado Filho de Deus em viver em plena obediência. Obviamente que o apóstolo jamais iria desmentir as palavras do próprio Cristo, que em Lucas 18, do versículo 18 ao 23, responde a um jovem que o questionou sobre o que era necessário fazer para entrar na vida eterna, onde foi referida a guarda dos 10 mandamentos e a fé em Cristo, uma notável singularidade com as palavras de Apocalipse 14, versículo 12, sobre aqueles que serão salvos. Está escrito: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Paulo, evidentemente, temia que alguns que lessem o que ele tinha escrito acerca de o homem não ser justificado pela lei, pudesse concluir erradamente que a graça divina nos livra de qualquer obrigação de guardar a lei moral. Por isso, diz em Romanos 6, versículo 15: e daí, havemos de pecar porque não estamos pela lei, e sim pela graça? De modo nenhum. Paulo, que sabia que pecado é a transgressão da lei moral de Deus, está realmente perguntando isto: transgrediremos a lei porque estamos debaixo da graça? Ele responde: de modo nenhum. Haviam entre os recém-convertidos à nova aliança judeus e gentios que sofriam constantes investidas dos judaizantes,
que não criam na suficiência ou até mesmo na validade do sacrifício de Cristo para expiação dos pecados. Sendo assim, ainda acreditavam na plena necessidade da circuncisão e dos holocaustos para a justificação. Paulo teve que desempenhar grande atuação e vigilância aos novos cristãos, para que não retornassem ao legalismo, que é a fé na salvação pelas obras. Simplesmente ecoamos sua resposta e convidamos os homens que são salvos pela graça a abster-se de transgredir a lei de Deus. Está escrito: Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isto para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por esta mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Romanos 8, do versículo 3 ao 7. Então aqui Paulo deixa bem claro que aqueles que são controlados pelo Espírito de Deus cumprem a lei de Deus, e aqueles que são controlados por sua natureza carnal são inimigas de Deus, porque transgridem a lei de Deus. Então, o justificado, o realmente convertido, ele cumpre as leis de Deus.